Olá, alunos dos nonos anos, professora Débora novamente. Vamos prosseguir com a correção, segunda atividade? Caderninho azul, aprender sempre, agora do volume 2, página 15 até a página 18. Exercícios 1 e 2. Leia o texto. A sexta extinção das espécies é, na verdade, o primeiro evento de extermínio em massa. Ecodebate. O mundo já teve 5 extinções em massa das espécies terrestres, todas elas causadas por fenômenos naturais, como a queda do asteroide que provocou, além da morte de milhões de seres, a extinção dos magníficos dinossauros há cerca de 66 milhões de anos. Atualmente, a Terra está na iminência de uma nova extinção em massa, que seria a sexta extinção, mas que na realidade é um evento único e novo, pois se trata de um extermínio de milhões de seres vivos provocados pelas ações de uma espécie arrogante e egoísta, que se arvora dona do mundo e que autodefiniu um status próprio de privilégio, estabelecendo que os direitos humanos estão acima dos direitos dos animais e dos direitos da natureza. Pela primeira vez nos 4,5 bilhões de anos da história do planeta azul, uma espécie que evoluiu na rica biodiversidade da Terra se apropria da herança natural para promover a riqueza da humanidade às custas do empobrecimento dos ecossistemas e da eliminação dos seres que, durante milhões de anos, compartilharam uma casa comum. No início do Holoceno, a humanidade respondia apenas por 0,1 da biomassa terrestre. Hoje em dia, os seres humanos e seus animais domesticados ocupam a maior parte do espaço terrestre. As áreas ecúmenas ocupam 97% da área global, deixando apenas 3% para as áreas anecúmenas. A civilização ainda tem a ousadia de estabelecer jardins zoológicos e aquários, que na realidade são prisões para a exposição dos animais selvagens privados de liberdade e confinados para o deleite e a curiosidade dos humanos. O relatório Planeta Vivo, de 2018, divulgado pelo Fundo Mundial pela Natureza, WWF, mostra que o avanço da produção e consumo da humanidade tem provocado uma degradação generalizada dos ecossistemas globais e gerado uma aniquilação da vida selvagem. As populações de vertebrados silvestres, como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios, sofreram uma redução de 60% entre 1970 e 2014, confirmando o impacto devastador das atividades humanas sobre a natureza. A Plataforma Intergovernamental para Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, IPBES, na sigla em inglês, da ONU, mostrou que há 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção. O relatório elaborado nos últimos 3 anos e divulgado em maio de 2019 fez uma avaliação do ecossistema mundial, com base na análise de 15 mil materiais de referência. O documento afirma que, embora a Terra tenha sofrido sempre com as ações dos seres humanos ao longo da história, nos últimos 50 anos os arranhões se tornaram cicatrizes profundas. A população mundial dobrou desde 1970, a economia global quadruplicou e o comércio internacional está 10 vezes maior. Para alimentar, vestir e fornecer energia a este mundo em expansão, florestas foram derrubadas num ritmo surpreendente, especialmente em áreas tropicais. Entre 1980 e 2000, 100 milhões de hectares de floresta tropical foram perdidos, principalmente por causa da pecuária na América do Sul
e plantações de palmeira de dendê no sudeste da Ásia. A situação dos pântanos é ainda pior. Apenas 13% dos que existiam em 1700 estavam conservados no ano 2000. O aumento dos plásticos nos oceanos é de tal ordem que em um futuro próximo haverá mais plásticos do que peixes nos oceanos. Portanto, toda a ação humana está matando mais espécies do que nunca. Cerca de 25% dos animais e plantas se encontram agora ameaçados. A revista científica Science, 25/7/2014, fala em defaunação em larga escala. As tendências globais em relação às populações de insetos ainda não são totalmente conhecidas, mas foram registrados declínios acelerados em algumas regiões. O desaparecimento das abelhas, por exemplo, é não só um crime de ecocídio, mas também uma ameaça à própria alimentação humana, que depende dos polinizadores para viabilizar montantes crescentes de comida para a população mundial. A biodiversidade da Terra está ameaçada. De fato, o ser humano, no antropoceno, está promovendo uma matança de grandes proporções. O Tribunal Penal Internacional decidiu, no final de 2016, reconhecer o ecocídio, destruição em larga escala do meio ambiente, como crime e um delito de escopo local e global que justifica criminalizar as agressões contra o meio ambiente. Portanto, o ser humano está provocando o primeiro extermínio ecocida em massa. Acontece que o ecocídio é também um suicídio, pois o ser humano não consegue viver sem a natureza e sem a riqueza dos ecossistemas e sem a estabilidade climática. Como constatou Justin McBrien em artigo no site Truthout, 14/9/2019, as atrocidades que se desenrolam nos diversos biomas da Terra não têm nenhum análogo geológico, e chamá-lo de sexta extinção em massa é fazer com que aquilo que é uma erradicação ativa e organizada pareça algum tipo de acidente passivo. Estudos que mostram o apocalipse de insetos ou a aniquilação biológica confirmam a perda de 60% de todos os animais selvagens nos últimos 50 anos. A humanidade já ultrapassou diversas fronteiras planetárias e está promovendo uma grande morte no planeta. Não se trata de uma erupção vulcânica de grandes proporções, a caída de um asteroide gigantesco ou a liberação lenta de oxigênio na atmosfera devido à fotossíntese de cianobactérias. O pesquisador diz: o que acontece atualmente é o primeiro evento de extermínio que está levando a Terra à beira do necroceno, a era da nova morte necrótica. O extermínio das espécies não humanas culminará e reverterá no extermínio dos próprios seres humanos. José Eustáquio Diniz Alves, colunista do Ecodebate, doutor em demografia. Questão A. Qual o propósito comunicativo do texto? O objetivo comunicativo do texto é apresentar um ponto de vista ao leitor, promover reflexão sobre o tema e interferir no seu comportamento, convencendo-o da verdade apresentada. Ou, em outras palavras, se tem uma tese, há um ponto de vista, argumentos que comprovam essa verdade, e tem uma intervenção, uma sugestão, é para reflexão, é para pensar, é o texto para fazer pensar, gente. Todo texto de opinião é para fazer a gente pensar sobre o tema e assumir um posicionamento diante dele também. São os formadores de opinião. Como o texto das fake news, aqui é a mesma intenção de texto. Cada texto ele tem uma intenção. O autor do texto nos traz um dado: os 5 processos de extinção de espécies já vivenciados na Terra ocorreram a partir de fenômenos naturais. Entretanto, ele discute a possibilidade da sexta extinção das espécies,
mas refuta o posicionamento de que o extermínio das espécies possa ocorrer por uma catástrofe natural. Ele defende a ideia de que esta sexta extinção será um evento único e novo. Quais são as razões apresentadas pelo autor para justificar este posicionamento? Realmente, o texto começa dizendo que a Terra passou por 5 extinções, todas elas causadas por fenômenos naturais. E aí ele diz que nós estamos caminhando para a sexta extinção, mas que desta vez não serão por causa dos fenômenos. E ele diz que é a primeira vez em toda a existência do planeta que uma espécie vai causar a extinção em massa. Então, por isso que ele diz que é um evento único, novo, porque uma espécie vai causar esse problema. E, claro, a ação do homem. Segundo o autor, a sexta extinção será um evento novo e único, porque é a primeira vez que a ação humana será responsável pela extinção de muitas espécies. C. Conforme o texto, cite alguns exemplos em que o autor mostra as razões pelas quais a sexta extinção das espécies está relacionada à ação do homem. Voltando ao texto, ele fala de avanço de produção, de consumo, que tem provocado degradação, o impacto devastador das atividades humanas. Diz também que o crescimento populacional, do comércio, a economia, essa crescente expansão também faz com que, para alimentar, investir e fornecer energia para todo mundo, florestas sejam derrubadas, enfim. Algumas razões seriam o crescimento desenfreado da população, do comércio, da economia, dentre outros. A atividade humana tem um impacto devastador sobre a natureza. Lembrando que a gente está mostrando aqui razões pelas quais a sexta extinção está relacionada à ação do homem. O autor finaliza o texto expressando seu posicionamento em relação ao tema abordado. Que posicionamento é esse? Voltando ao texto, está aqui em destaque. E não copiando o trecho, mas resumindo, trabalhando com as palavras que você tem, com o seu repertório, do modo como você entendeu, responda. Mais ou menos nesse sentido. Seu posicionamento é o de que o extermínio das espécies não humanas pela ação do homem resultará no extermínio da espécie humana. Pela formação acadêmica do autor do texto, José Eustáquio Diniz Alves, você considera que a discussão apresentada por ele tem fundamento e é confiável? Lá no final do texto, na apostila, diz que ele é doutor em demografia e é colunista do Ecodebate. Nossa resposta: José Eustáquio Diniz Alves é um demógrafo, ou seja, ele estuda a população, condições de vida, produção econômica, migração, natalidade e outros. Portanto, a discussão que ele apresenta tem fundamento e é confiável. Qual é o seu posicionamento em relação à temática do texto? É uma resposta pessoal, não tem certo ou errado, é o que você pensa sobre, mas se você quiser saber como a professora responderia, eu usaria essa comparação. Ninguém subsiste destruindo a própria casa. Compare suas respostas, complete o que ficou faltando e corrija as suas respostas. Até mais!